Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 2 e nós vamos ver dentro daquelas perspectivas que nós vimos no vídeo anterior e também nas aulas presenciais, como seria a leitura do capítulo 2 dentro de cada uma delas. Eu estou em casa, então pode ser que tenha barulho de carro, de moto, tá? Tem nada profissional aqui, tá tudo improvisado, mas vai dar certo. Tem que tomar cuidado também para não bater na mesa e derrubar tudo, mas vai dar certo. Então, se você tá com a sua Bíblia, abre lá no capítulo 2. Nós vamos ler blocos de versículos e eu quero hoje mostrar alguns debates mais essenciais dentro dos textos. Então, por exemplo, o sétimo dia, questão do descanso, as árvores, o que significam as árvores, tá? Então a gente vai ver mais essas coisas. A parte da criação do homem aqui nós vamos pular, porque vai ser uma aula presencial que nós temos na igreja, às terças-feiras, e tá todo mundo convidado para ir. Mas por enquanto nós vamos fazer esse exercício então de ver quais são as interpretações em relação a alguns textos chaves aqui. A ideia não é se aprofundar em Gênesis de maneira exaustiva, no sentido, vamos esmiuçar versículo por versículo, palavra por palavra, porque a ideia não é essa, a ideia inicial. E do vídeo... Ai, quase que eu derrubei, meu Deus do céu. E também a ideia do vídeo não é ficar longo, para que todos consigam assistir onde quiserem, quando quiserem, não deixar algo longo, talvez no máximo em meia hora, 40 minutos. E nós estamos vendo o básico da teologia, tá? É isso que eu quero apresentar para vocês. E com o passar dos anos aí, do tempo, a gente vai se aprofundando cada vez mais em cada uma dessas coisas, tá? Então, vamos começar. Abre lá em Gênesis 2, a gente vai ler dos versículos 1 ao 3 e dentro disso nós vamos ver quais são as perspectivas, quais são as interpretações do sábado, tá? Então vamos ler versículo 1 até o versículo 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que ele realizara. Assim, nesse dia, ele descansou de todo o seu trabalho. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que ele realizou. Bom, eu já quero adiantar aqui a relação do descanso, tá? Alguns teólogos, assim, que bem, talvez mal intencionados, eles vão entender esse descanso como se Deus realmente estivesse cansado. Então Deus trabalhou ali, trabalhou de segunda a sexta e aí ele ficou cansado e ele descansou no sábado. Não é isso que o texto está dizendo, tá? Eu acho que essa é uma interpretação bem ruim do texto. Mas o que eu quero dizer sobre o descanso é que o descanso ele significa que Deus contemplou. Sabe quando você está fazendo algo, como por exemplo, uma janta. Você está fazendo uma janta ali bem gostosa, algo bem preparado, bem feito. E aí quando você termina, não que você cansou, você não cansou de fazer aquilo, mas você ficou satisfeito com o que você fez, ficou bom, e viu Deus, tudo que ele criou e tudo era muito bom. Então é uma questão de prazer, de aquela sensação assim, nossa, que gostoso, que delícia que ficou isso aqui, e aí você aproveita aquilo. Então o descanso nesse sentido é desfrutar daquilo que foi feito, tá? Então esse seria o descanso. O descanso seria Deus olhando para tudo que ele fez
e ele encontrou prazer, encontrou alegria, satisfação em tudo que ele fez. Então é aquele suspiro de uau, ficou tudo muito bom. Isso é o que significa o descanso, tá? O sétimo dia, a gente vai ver 4 perspectivas em relação ao sétimo dia. A primeira é histórico-literal. Histórico porque foi um evento histórico, aconteceu dentro da criação. E literal porque aconteceu exatamente como está escrito, tá? Então, aqui não tem muito o que interpretar porque basicamente é o que está escrito. Só que tem algo aqui que eu quero destacar, é que o sétimo dia dentro dessa leitura, ele indica o ciclo semanal completo. Então teve primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. O sétimo dia marca então o período semanal, é o último dia da semana. Não tem oitavo, nono, 10º dia, começa a se repetir tudo de novo, que para nós é domingo, para eles era o primeiro dia. Então começou a ter uma contagem, sétimo dia e vai vir o oitavo dia, mas o início de uma nova semana, tá? Não tem muito segredo nessa interpretação, é basicamente isso aqui mesmo que eles entendem. A segunda, teológica funcional. E para quem está acompanhando as aulas sabe que funcional, estou me referindo a John Alton. Então, o John Alton, ele vê esse sétimo dia não necessariamente como algo literal, mas como um significado teológico e funcional. Então ele vê da seguinte forma: o descanso, ele vê como Deus assumindo o controle de tudo que ele fez. Então ele passa a governar a criação, ele não mais está organizando no sétimo dia. Ele já fez isso, ele já organizou, já deu função a todos os elementos, o que o sol tem que fazer, o que a lua tem que fazer, o que a terra, o mar, as estrelas, ele já deu função a todas essas coisas. Então no sétimo dia Deus ele passa a governar essas coisas criadas. E funcional porque é ele quem está no controle de como as coisas devem acontecer, tá? Uma terceira possibilidade de interpretação, ela se chama simbólica escatológica. É uma visão do Bruce Waltke, que é um teólogo do Antigo Testamento, e ele vê esse sétimo dia como um símbolo profético de algo que vai acontecer na restauração de todas as coisas, quando Jesus voltar. E aí Bruce Waltke conecta esse versículo com Hebreus, quando o autor fala que ainda há um descanso que nós iremos desfrutar. Então o John Alton, ele não lê só Gênesis como se ele tivesse só Gênesis na mão, ele já está olhando para tudo que vai acontecer na Bíblia, e aí ele vai voltar para esse texto e vai entender que esse sétimo dia significa o último descanso, o descanso eterno, onde nós iremos estar em perfeição, desfrutando da eternidade com Deus. É interessante essa visão, ela é muito boa, mas é mais do que isso. Isso realmente está correto, mas o texto é mais do que isso, porque se a gente negar todo o significado do sábado do Antigo Testamento, a gente vai ter alguns problemas ali. Se a gente vê só como algo futuro, a gente vai perder o estabelecimento de Deus para o descanso semanal do sábado como uma lei para os judeus, né? Então, é isso, mas tem mais coisas. A quarta, então, é uma leitura literária teológica. Literária porque esse sétimo dia ele está dentro de uma escrita literária que tem um significado teológico. É uma visão do Tremper Longman e de outros teólogos, mas eu gosto mais do Tremper Longman. Na verdade, assim, a interpretação dele de Gênesis, ele vê tudo como teológico. Ele entende que aconteceu, foram eventos reais, mas que a intenção do autor é revelar Deus no texto. O que o texto
fala sobre Deus e o que o texto revela sobre Deus. Essa é a ideia do Tremper Longman. Eu gosto muito, eu gosto de ler Gênesis dessa forma. As outras leituras são importantes, são interessantes, mas se você não tiver tempo de ter dor de cabeça, de buscar, estudar, interpretar, ver as palavras no hebraico e tudo mais, fica com o Tremper Longman que vai dar certo. Ele vê o sétimo dia, então, como uma expressão literária da perfeição e completude da criação. Ou seja, o sétimo dia, para o Tremper Longman, significa que está tudo completo. Na verdade, parece que o próprio texto já dá esse significado para a gente, né? Se nós lermos ali, que Deus descansou, que Ele já havia cumprido todo o trabalho e que Ele abençoou e santificou o sétimo dia. Então parece que o texto já está dando a interpretação para nós, uma interpretação básica para nós. E aí ele vê então o sétimo dia como expressão da perfeição e a completude da criação, ou seja, está tudo completo, está tudo como deveria estar. E isso também para ele estabelece um padrão espiritual, ou seja, espiritual no sentido de que as coisas devem ser dessa forma daqui para frente, beleza? Vamos então para o próximo bloco de versículos. Nós vamos pular essa parte que vai falar da criação do homem e nós vamos para os versículos 8 e 9. E aí dentro desse bloco aí, desses dois versículos, nós vamos ver o significado das árvores, tá? Versículo 8 e 9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ele colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que nós podemos ver de interpretação sobre essas árvores? A primeira é a literal, não tem segredo. As árvores eram reais, elas eram físicas, estavam ali, e os frutos delas dava vida e dava conhecimento do bem e do mal. É a leitura básica do texto. Porém, nenhuma dessas interpretações entendem que a árvore da vida se refere à vida eterna, mas a uma longevidade, uma vida prolongada. E isso pode surgir algumas dúvidas na nossa cabeça, já vou adiantar essas dúvidas aqui para vocês. Por que uma árvore da vida no jardim? Se dentro de uma leitura mais tradicional que nós fazemos, nós entendemos que a criação ela é perfeita e que Deus criou o homem perfeito. Por que uma árvore da vida se o homem foi criado dentro do nosso entendimento tradicional, que Deus criou o homem perfeito e imortal, que a morte é fruto da queda? Por que uma árvore da vida, então, no meio do jardim? Então, uma leitura literal vai ser um pouco complicada, porque Deus não proibiu o homem de comer da árvore da vida, Ele proibiu o homem de comer da árvore do bem e do mal. Por que comer da árvore da vida, então, se a criação é perfeita? Então começa a surgir esse tipo de dúvida na nossa cabeça, que talvez outras interpretações serão mais positivas, mais satisfatórias, elas farão mais sentido, tá? Bom, aí vai entrar uma discussão também, né? Abrindo um parênteses aqui, Deus criou tudo perfeito? Deus criou o homem perfeito? Ou bom não significa perfeito? Parece que é meio óbvio, né? Bom não significa perfeito. Então, pensando nisso, eu vou gravar 2 aulas complementares, tá? Uma falando sobre a criação é perfeita ou não, vai ser bem curtinha assim, só para apresentar a visão. E uma outra aula que surgiu, que eu decidi fazer por causa de uma pergunta lá na igreja, se os dias não são literais de 24 horas, como então entender os tempos dentro de Gênesis, tá?
Essa foi uma pergunta que eu decidi gravar uma aula sobre isso, porque é uma pergunta muito importante, muito interessante. Eu vou apresentar as visões em relação a como eram as contagens de tempo. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, sexto dia são literais, são simbólicos, são eras, são etapas da criação, tá bom? Então, vamos continuar. A primeira então é que as árvores são literais, os frutos são literais e tinha que comer mesmo do fruto ali, como o texto está dizendo. A segunda, ela é teológica relacional. Ela é uma visão do Bruce Waltke e de outros teólogos e que diz o seguinte: as árvores, elas são reais, elas estavam lá, são reais, elas existem, né? Mas o foco delas não é a literalidade, ou seja, o fruto delas e tudo mais. Essas árvores representam a relação entre Deus e o homem. A árvore da vida representa a sustentação contínua da vida por Deus. Ou seja, a árvore da vida, ela representa algo que acontecia dentro do jardim, dentro do Éden. E o que é essa árvore da vida? Ela representa a vida de Deus acontecendo dentro daquele lugar. E a vida de Deus dada ao homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela marca o limite da autoridade moral do ser humano. Aqui é interessante, porque para eles comer dessa árvore, comer o fruto dessa árvore de forma simbólica, significa romper a confiança, usurpar o papel de Deus como definidor do que é bom ou mal. Voltando um pouco na visão anterior, a árvore do bem e do mal, ela representa um teste ético. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade com essa leitura, porque se Deus criou tudo perfeito, parece que se essa árvore do bem e do mal ela sugere um teste ético, parece que Deus está desconfiado do que ele criou. Ele falou, vamos ver se o que eu criei ficou bom mesmo. Assim. Então a gente coloca a sabedoria, a perfeição de Deus, o poder de Deus em xeque, né? Como se ele tivesse, em algum momento ele tivesse falhado. Se a gente interpretar que ele criou tudo perfeito e dentro dessa leitura entender que essa árvore era um teste ético, eu acho que não faz muito sentido assim para mim. Dentro dessa segunda perspectiva, a árvore do bem e do mal, ela marca o limite da autoridade humana. Ou seja, para esses teólogos, a autoridade humana, ela tem um limite. E esse limite é, enquanto nós estivermos representando Deus, o caráter, expressando o caráter de Deus para a criação, a nossa autoridade é válida. Então isso não tem a ver com explorar da criação, destruir a criação, nada disso representa o caráter de Deus. Mas esse limite de autoridade enquanto nós estivermos expressando Deus na criação, nós podemos continuar a fazer isso. Mas a partir do momento em que nós deixamos de expressar, de exalar Deus na criação, para talvez querer tomar o lugar dele, então ali está o nosso limite de autoridade. Se vocês pararem de, como se Deus estivesse falando assim, se vocês pararem de me representar da forma como eu sou para a criação, ali a autoridade de vocês acaba. Então, essa árvore, ela é como se fosse uma prerrogativa divina. Elas representam o Deus como o definidor de todas as coisas. É Deus quem dá a vida e é Deus quem decide e estabelece o que é bom e é ruim, e não o ser humano. Então, a partir do momento que o ser humano comeu dessa árvore, ele quis tomar o lugar de Deus. Ele passou a querer definir o que é bom e é ruim por conta própria, e não a partir de um relacionamento com Deus. E é aí onde o caos se estabelece.
Uma terceira possibilidade, ela se chama funcional arquétipica. E aí funcional é John Walton. Arquétipa porque ela vai definir, ela é um arquétipo do que a Bíblia vai falar sobre isso. A gente vai ver aqui então dentro da visão do Walton. O que ele vê? As árvores são apresentadas em termos de função dentro do templo cósmico. Então, para quem está vendo as aulas, o John Walton entende que a criação ela é um grande templo sagrado de Deus. Então, o mundo, o universo é um templo que foi representado no tabernáculo. O tabernáculo é uma representação do universo. A árvore da vida fornece acesso contínuo ao dom divino de vitalidade e não imortalidade. Então aqui o John Walton também entende que a árvore da vida ela não é sobre imortalidade, mas ela é sobre vitalidade, uma vida prolongada, uma vida... O problema de gravar em casa é isso aí. Uma vida prolongada e saudável, sabe, uma vida plena, uma vida perfeita, de saúde, de longevidade e tudo mais. E essa árvore da vida, então, a função dela é dar acesso a esse dom divino. Ela representa dentro da criação, dentro do jardim, dentro desse templo cósmico, ela é o acesso a esse dom divino de uma vida prolongada. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a autoridade para estabelecer categorias morais, uma função exclusivamente divina que Adão tenta assumir. Então, John Walton está querendo dizer que somente Deus, essa árvore do bem e do mal, ela representa dentro do jardim que somente Deus tem a capacidade e a autoridade de estabelecer as categorias morais e não ao homem. É por isso que no comentário de Gênesis de John Walton ele vai falar o seguinte: essa função é exclusivamente de Deus e que Adão tentou assumir. Não é diferente da anterior, são só palavras diferentes. É o homem, quando o homem come da árvore do bem e do mal, ele está tentando assumir o lugar de Deus, de decidir no lugar de Deus o que é ético, o que é moral, o que é bom, o que é mal, como as coisas devem ser feitas, tá? O foco da árvore não é a substância, não é ela em si, mas o papel que ela tem dentro desse sistema que Deus ordenou, dentro do cosmos. A quarta visão, eu gosto muito dessa do John Walton, tá? Eu entendo que seja dessa forma mesmo, mas eu gosto de complementar ela com mais uma, que é essa histórico, realista e simbólica. Histórica porque ela aconteceu dentro do espaço, do tempo, dentro da criação, foi um evento real. Realista porque ela é real, acabei de dizer. E simbólico porque as palavras ali, elas não são literais, mas elas são usadas para simbolizar algo. É uma visão de um teólogo chamado Collins e também do Tremper Longman, mas em algumas coisas diferentes. Bom, vamos ver como que ela é então, essa interpretação dentro dessa visão. A cena, a narrativa, ela é histórica, ela aconteceu. Os elementos ali, as árvores, elas são teologicamente estilizadas. A árvore da vida simboliza acesso à vida sustentada por Deus. Então, o significado da árvore para os teólogos é basicamente o mesmo. A árvore significa que Deus é quem sustenta a vida naquele lugar. Ela dá acesso a essa vida, a longevidade, a vitalidade, a saúde de uma vida plena, que é sustentada pelo próprio Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal expressa a tentação da autonomia moral. Ou seja, ela está ali,
Mas o que a árvore do bem e do mal representa, que é diferente das anteriores, é que ela representa que ali naquele lugar onde ela está, existe uma tentação de autonomia, uma tentação dos seres criados serem autônomos moralmente. E aí é interessante porque o C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar o seguinte, que Deus criou tudo bom, não perfeito, mas bom. E dentro desse bom, cada coisa criada, cada animal criado, eles têm as suas personalidades. Então ele vai falar, resumindo, ele vai falar basicamente o seguinte, que a criação é boa, mas ela é perigosa dentro daquilo que nós conhecemos por vida animal, que cada animal faz e tudo mais. Existem algumas controvérsias sobre isso, mas é interessante, porque quando a Bíblia vai falar sobre a serpente, ali não está falando sobre a serpente que veio uma cobra rastejando ali e começou o animal, a cobra animal começou, réptil começou a conversar, uma cobra, literalmente uma cobra, conversar com Adão e com Eva ali, com Eva e Adão. Mas o próprio texto já parece trazer uma característica daquele ser que apareceu ali, que eu entendo ser um ser celestial, e que a narrativa vai atribuir àquele ser celestial uma peculiaridade da serpente, que é astuta e é um animal... Vamos ler o texto para eu não falar besteira aqui. 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, Deus criou a serpente, o animal mesmo, como um animal astuto, da forma como ele é. Então a gente percebe assim que a criação ela é perigosa porque os animais eles são como eles são. Então quando esse ser celestial aparece para Eva, a forma como esse ser aparece para ela, o autor de Gênesis está descrevendo a ação desse ser celestial parecida com a ação da cobra, um ser astuto, um ser ali esperto, que dá o bote no momento certo, espera o momento certo para conseguir o que ela quer. É isso que o texto está dizendo. Então, dentro dessa visão aqui que nós estamos vendo, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa isso. Olha, cuidado. Sabe quando você chega num lugar, Nova York, por exemplo, e tem a Estátua da Liberdade? Ela tá lá, só que ela representa algo comum para toda aquela cidade, que é a liberdade dos seres humanos de fazerem o que quiserem, assim, dentro de algumas coisas, mas representa a liberdade daquela cidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal, tanto dentro dessa perspectiva, tanto a da vida, que ela representa, como eu falei, a vida sustentada por Deus. Então imagina que nós chegamos no jardim. Tem duas árvores lá, uma que representa a vida e outra o conhecimento do bem e do mal. Quando nós chegamos, essa árvore da vida, ela avisa para nós, é como se ela estivesse avisando para nós, olha, aqui tudo o que acontece nesse lugar é sustentado por Deus. Toda a vida, a forma como as coisas acontecem é sustentada por Deus. A árvore do bem e do mal, ela significa o seguinte, assim, mas cuidado. Aqui existe uma tentação dos seres serem autônomos. E isso é muito interessante e para mim isso faz muito sentido. Porque já adiantando algo, eu não entendo que Deus criou tudo perfeito, o homem perfeito, porque então não haveria possibilidade de queda. Se Deus criou o homem perfeito, então ele tem a consciência perfeita, a sabedoria, a plena sabedoria de discernimento,
tem imortalidade, que ele é perfeito, ele não morre. Se Deus tivesse criado tudo dessa forma, não haveria possibilidade de queda, porque Adão saberia que ele estava sendo enganado. Por quê? Ele tem a mente dele funcionaria perfeitamente, ele saberia discernir. Os abençoados passando na rua. Então, dentro dessa visão, a árvore significa isso, tá? O conhecimento bem e mal é um merismo por totalidade ética, é uma capacidade reservada somente a Deus. Então, que mais uma vez, somente Deus pode estabelecer categorias do que é bom, do que é ruim, do que é ético, do que é moral, e não o homem, tá? Mas isso não significa que Deus falhou na criação. Significa que Ele quis que as coisas fossem assim, porque se tudo fosse perfeito, e eu digo perfeito no sentido assim, perfeito de que, cara, não precisa fazer mais nada. Deus não precisaria colocar o homem no jardim para cultivar e guardar. Para cultivar é porque vai precisar de um cuidado. E se precisa de um cuidado é porque não é perfeito. Então Deus criou as coisas para serem como elas são. E como elas são boas. As coisas aconteciam, estão funcionando bem. Precisa de um cuidado aqui, que alguém administre tudo isso. Tá? Vamos para a próxima então. Isso vai ficar para a próxima aula, né? Essa explicação. E uma quinta explicação é simbólico-literária. Simbólico porque as árvores têm um símbolo que estão dentro de uma literatura antiga, dentro de um estilo literário. Eu gosto muito dessa visão aqui também. As árvores são símbolos literários de temas teológicos. A vida, a árvore da vida, como dádiva divina. Mais uma vez, a árvore da vida representa uma dádiva divina dada naquele lugar. A árvore do bem e do mal, como domínio da sabedoria divina, ou seja, a perfeição de Deus, da onipotência, onipresença, do conhecimento de Deus, de que Ele tem o domínio sobre o que é bom e o que é mal. A narrativa retrata a tragédia humana de desejar sabedoria sem submissão. O foco é pedagógico, não descritivo. Essa é a visão do Tremper Longman. Então, para o Tremper Longman é o seguinte: o foco dessa narrativa de apresentar a árvore do bem, do mal e da vida não é descrever elas, mas existe uma pedagogia por trás. Ela quer ensinar algo a nós. E o que ela quer ensinar é que somente Deus tem o domínio sobre o que é bom e é ruim. Somente Deus tem a autoridade, o poder de sustentar e de dar a vida. Então, são duas coisas diferentes. Sustentar algo, alguém pode, administrar. Mas talvez essa pessoa não possa dar. Por exemplo, o homem. O homem é criado para administrar o que Deus fez, mas o homem não pode dar vida àquelas coisas. Então Deus é o único que pode gerar vida e sustentar essa vida. Tá? A narrativa retrata a tragédia humana de desejar sabedoria sem submissão. O que isso significa? Que o homem, ao comer do fruto do bem e do mal, significa que ele está tentando ter acesso à sabedoria sem submissão, ter acesso à sabedoria por conta própria, de definir por conta própria como as coisas devem ser, sem submissão. Por quê? O homem, quando criado, ele é criado bom, mas ele não é criado perfeito. Então, sabedoria, conhecimento,
Sabedoria, conhecimento, criatividade, todas essas coisas que fazem parte da nossa vida, elas são progressivas, elas vão evoluindo, elas vão se aperfeiçoando. Então o homem iria adquirir conhecimento do bem e do mal de uma forma ou de outra. Porque é o relacionamento com Deus que iria ensinar. Deus iria ensinar o ser humano a discernir o que é bom e o que é ruim. Então o homem tenta fazer isso por conta própria, sem relacionamento com Deus. Então o ponto aqui é que somente Deus pode nos ensinar a discernir, a compreender, a ter sabedoria, mas é através de um relacionamento com Ele. Quando nós fazemos isso por conta própria, assim, eu não preciso de Deus para isso, eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer, a gente vai quebrar a cara, a gente vai gerar o caos. Foi o que Adão e Eva fizeram. Vamos pro próximo então, que é do 10 ao 14. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, lá também existem o bidélio, a pedra ônix. O segundo rio percorre toda a terra de Cuxi e de Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre, e o quarto é o rio Eufrates. Bom, o que nós vamos ver aqui? O que é esse rio? Então, dentro da leitura literal, o rio é um rio mesmo e geograficamente ele estava naquele lugar, alguns ainda estão, que é o Tigre e o Eufrates. Disso eu não tenho dúvida que o rio é literal e que eles estavam ali, tá? Mas tem algumas interpretações além dessa, né? Teológica relacional. Os rios são reais, mas existe uma função teológica que é central. Além desses rios existirem, eles simbolizam, eles revelam algo sobre Deus. O que eles revelam sobre Deus? Que a fonte desse rio, que é o Éden, é a fonte da vida, é ali onde a vida brota. E para onde esse rio percorre, significa que é a vida de Deus sendo espalhada por toda a criação. Então ela sai do Éden, a vida ela sai do Éden, que é a sua fonte, e Deus começa a espalhar a sua vida por toda a criação. Essa é uma interpretação. A divisão de 4 rios significa que a bênção de Deus, a vida de Deus, ela é para todos os lados, não só para um lado, mas ela é os braços ali que fala no texto, né? Vai por toda a criação, percorre toda a terra. A terceira é a do John Alton, que é funcional arquétipica. O rio que sai do Éden, se divide em 4, reflete a estrutura do templo cósmico do Antigo Oriente. Isso aí a gente vai ver na próxima aula presencial. O jardim é o centro funcional da ordem criada e os rios representam a difusão da bênção e vitalidade de Deus pelo mundo. É a mesma coisa. Os rios, eles além de representarem, eles têm essa função de levar a vida de Deus para todo mundo. Lá na Nova Jerusalém, que fala que um rio que levava vida, as folhas das árvores que caíam nesse rio levava vida. Tudo isso tem um significado, ou seja, que a vida de Deus vai voltar a percorrer por todos os cantos da criação, levando vida, vitalidade, saúde, abençoando toda a criação novamente. Eu acho que eu pulei uma aqui. Não, a primeira é a literal, né? Isso aqui a gente não precisa ver porque é exatamente como o texto está dizendo. A quarta é histórico, realista e simbólica. Os rios e locais são baseados em uma geografia real. Ou seja, o autor está usando uma geografia que existia na época para falar sobre esses rios. Mas esses rios eles são simbolicamente organizados para mostrar o Éden como o centro da criação. A água que dele flui indica a vida sustentada por Deus. Então, percebe que
os teólogos eles percebem isso no texto, que o rio representa a vida de Deus fluindo por todos os lados, né? Sustentada por Deus. Os recursos naturais, como o ouro, as pedras ali que falam no texto, reforçam a santidade de Deus. O texto comunica localização, ou seja, está falando de uma localização, mas com um valor teológico por trás disso. O mandato de Adão aqui, os versículos 15 a 17 a gente não vai ver. Vamos pular então para... Eu acho que acabou. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Mas eu acho que acabou. Acabamos. Então vamos resumir. A gente pode complementar uma visão junto com a outra. A gente não precisa escolher uma e falar mal da outra. Não, a gente pode olhar para todas essas visões e criar algo, pegar as coisas boas de cada uma dessas visões e ler o texto de forma mais rica, sabe? Complementando uma visão na outra. A gente não precisa escolher uma só e falar essa é a verdadeira. A gente não precisa fazer isso. A outra coisa é que a gente não precisa ter pressa para decidir o que é, qual linha é a correta, qual perspectiva é a mais correta. A gente não precisa ter pressa. A ideia é deguste o texto, aproveite o texto, medite no texto, se relacione com Deus ao ler o texto, com todas essas perspectivas, assim, veja a grandeza de Deus, que é alguém único capaz de dar a vida, sustentar a vida e fazer com que essa vida se espalhe por toda a criação. Deus ali como alguém governando todas as coisas, ao mesmo tempo que tudo poderia ir por água abaixo, mas mesmo assim ele exercendo misericórdia, né, tendo o restante da Bíblia em mente agora, ele tendo misericórdia, que ele poderia destruir tudo sim num piscar de olhos, mas ele com toda a paciência do mundo, tendo misericórdia e bondade de trazer tudo de volta para ele, através de um processo. Ele está aí há 2025 anos da ressurreição de Jesus, então Deus ele não tem pressa, quem tem pressa somos nós. E essa pressa ela nos atrapalha, então não tenha pressa de querer achar a interpretação correta, assim. Mergulhe de cabeça em cada perspectiva, aproveite assim, o que cada uma tem de melhor, não tenha pressa para decidir o que é e o que não é. Não seja como Adão e Eva, não tenha pressa de decidir o que é bom e o que é ruim. Aproveite a jornada, era isso que eu queria dizer. Aproveite a jornada de estudos, contemple Deus, aproveite os relacionamentos com Deus que você vai ter lendo o texto, beleza? Essa foi então a aula sobre o capítulo 2. Nós vamos ter aula presencial sobre quem é o homem, imagem e semelhança, a função do homem e tudo mais. E a última aula vai ser sobre esse templo cósmico que o John Walton fala, que na verdade todos os teólogos entendem dessa forma, mas não dão tanto foco. Mas nós vamos ver o universo como esse templo, a função do homem, o papel do homem dentro disso tudo. Então a última aula vai ser qual é o propósito da criação, qual é o propósito do homem. Por que Deus criou todas as coisas, tá bom? Gente, obrigado por ficarem até aqui e nos vemos na igreja. Até mais.